Shalom, povo de Deus, que Deus abençoe abundantemente a sua vida. Gente, desde já eu gostaria de pedir o teu apoio, deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo. Bom, eu quero falar algo para você que Deus me revelou muito importante. Quem somos nós nesse dia da independência? Hoje é dia 7 de setembro, o dia que todo mundo declara o dia da independência. Um homem venceu, né? E deu o grito dele da vitória, independência ou morte. Em outras palavras, ou eu vou morrer lutando, ou eu lutando vou vencer. E é isso que nós temos que ter dentro da gente. Nós não podemos parar e nem ficar com medo dos desafios da nossa vida. E hoje eu gostaria de falar um pouco sobre Davi. Davi, ele foi para cima de um grande problema, que era o gigante. Quando Davi ele viu o gigante desafiando o povo de Israel, ali naquele meio tinha vários homens de combate, homens que tinham armadura, homens que aos olhos humanos era preparado para a luta. Davi nunca tinha lutado com homens, ele tinha vencido leões, ele venceu o urso, porque ele estava ali guardando a ovelha do seu pai. Mas você vê, pessoal, que quando nós temos a intimidade com Deus, com Ele vem a certeza, a convicção. A voz de Deus não cai no esquecimento, a gente não tem medo de tomar atitude através da palavra de Deus, através da voz de Deus. E olha só que interessante, a Bíblia diz aqui em 1 Samuel, no versículo 17, capítulo 17, no versículo 48. E sucedeu que levantando-se o filisteu e indo encontrar-se com Davi, apressou-se Davi e correu ao combate, encontrando-se com o filisteu. O filisteu se levantou e foi até Davi. E Davi, vendo aquela cena, ele se apressou e ir diante o filisteu. Davi era um menino, era um garoto. O filisteu era um gigante e homem de guerra. Davi não temeu. Davi venceu ele mesmo. Sabe por quê? Porque Davi cria no Deus de Israel, no Deus que ele pregava, no Deus que a sua família te ensinava. E é isso que nós temos que crer. É com Ele que nós temos que ter essa intimidade. É com Ele que nós temos que colocar a nossa confiança. É nele que nós temos que colocar o nosso porto seguro. Porque Deus não falha. E quando eu tenho o meu Deus como meu porto seguro, eu não temo. Se os problemas querem se levantar contra mim, eu vou me levantar contra os meus problemas. Não importa o tamanho dele, não importa o grau da dificuldade, não importa o grau do meu desafio, eu vou para cima. Porque Deus jamais desamparou um escolhido seu. Davi indo para cima dele, pegou o que tinha. Mas você sabia que antes de Davi ir para cima do filisteu, Saul pegou a sua armadura de guerra e colocou em Davi, pegou a sua espada e deu nas mãos de Davi. Só que a Bíblia vai nos relatar que Davi não aguentava segurar a espada de Saul. Entenda isso. Antes da guerra, Davi não aguentava segurar a espada de Saul. Ele tentou caminhar com a armadura de Saul, a armadura era pesada para ele. Ele mandou tirar a armadura. Sabe o que é isso, pessoal? Davi entendeu que não se derruba gigante na sua vida querendo ser igual às outras pessoas. Davi entendeu que não se derruba problema da sua vida, gigante da sua vida, na dependência de ninguém. Era ele e Deus. Eu não tenho que ir com a armadura de ninguém, eu não tenho com a espada de ninguém, eu vou com aquilo que Deus me deu. E a Bíblia diz assim, no 50, olha só, assim Davi prevaleceu contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra, e o feriu, e o filisteu o matou, sem que Davi
estivesse com uma espada na mão. Deus deixa bem claro que Davi venceu sem nenhuma espada na mão, sem na dependência de ninguém. Ele venceu porque cria em Deus. Ele venceu porque ele venceu o seu próprio medo. Ele venceu o seu próprio desafio, ele mesmo. E olha só o que diz. Por isso correu Davi, novamente Davi corre, e pondo-se em pé sobre o filisteu, tomou a sua espada e o tirou a banha e o matou. E lhe cortou com ela a cabeça. Vendo então os filisteus que o seu herói era morto, fugiram. Vocês lembram que eu acabei de falar que antes da guerra ele não aguentava a espada de Saul? Mas quando ele estava no meio da batalha dele, primeiro que Deus deu força sobre a pedra para atingir a testa do filisteu, ele caiu com o rosto no chão. Ele o feriu. Ferindo o mal, ferindo o seu problema, ele correu para cima do seu problema e pegou a espada do filisteu. Poxa, gente, se ele não aguentava a espada de Saul, como ele iria aguentar a espada do filisteu? Que era bem maior do que a espada de Saul. Quando eu estou com Deus, eu primeiro coloco uma decisão dentro de mim. Eu vou enfrentar os meus problemas. E quando eu ferir o meu problema, eu vou para cima desse problema e tomar uma atitude. Cortarei a cabeça dele. Porque cortando a cabeça dele, ele não se levanta mais. Pegando a espada que Deus deu a força, cortou a cabeça. E todos filisteus que via que o seu herói tinha caído por terra, fugiram com medo. Sabe o que Deus quer te dizer hoje? Vença os teus problemas. Tem uma concretização dentro de você, uma decisão. E quando você tiver essa decisão, corra para cima do teu problema e resolva de uma vez. Acaba com ele de uma vez. E assim, o medo, assim os seus problemas, assim a dificuldade vai fugir da sua presença. Deus, ele dá atitude, ele te dá força no meio da guerra, não antes da guerra. Quem tem que tomar a decisão somos nós. Mas pode ter certeza, Deus ele reage através das nossas decisões, através das nossas atitudes. Que Deus ele venha fazer você, nesse dia da independência, se tornar dependente. Parar de ficar na independência das pessoas, parar de ter o seu sentimento na dependência das pessoas, parar de viver na dependência dos outros, para viver, de fato, na independência de Deus. Se um homem declarou independência ou morte, Deus ele quer declarar sobre a tua vida a independência dele sobre os seus caminhos. Meu Deus, eu abençoo a vida dessas pessoas. E da mesma forma, Espírito Santo, que o Senhor deu força no meio da guerra para Davi levantar aquela espada e cortar a cabeça do gigante, que no meio dessa batalha, que no meio dessa decisão, dessa atitude, o Senhor venha dar força a cada uma dessas pessoas para vencer o medo, para vencer as dores, para vencer as dificuldades, para vencer o espírito maligno que vem atuando na mente, no intelecto, no subconsciente. Eu abençoo, meu Deus, a vida de cada uma dessas pessoas e desde já determina a vitória. Em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E você que crê, diga assim seja, graças a Deus. Que Deus te abençoe. Um forte abraço.